Olá meninas, paz seja convosco, sejam muito bem-vindas ao nosso mini curso Treinando uma Lutadora. E hoje nessa primeira aula eu quero apresentar para você o nosso material de trabalho. Será o nosso diário de uma lutadora, olha só. Você que tem ele aí na versão impressa ou na versão digital, ele tem todos os conteúdos que nós vamos abordar neste mini curso. Então aqui eu tenho a apresentação para vocês, né? Eu lá toda de lutadora, de que lutadora não tenho nada, né, minha gente? E aqui tem os conteúdos, olha só. A personagem, Débora e Israel. E todas as outras conteúdos que nós vamos falar no decorrer deste vídeo. Tem também, tá, gente? Lá no finalzinho, deixa eu achar aqui para vocês, dois propósitos de oração. O primeiro é oração pelos filhos, aqui é oração pelos filhos. E o segundo é oração pelo casamento. Então, assim, mesmo que você não tenha filhos, ou mesmo que você não seja casado, né, ore ao Senhor apresentando seu futuro cônjuge, ore ao Senhor apresentando seus filhos, pedindo que a bênção deles já esteja sobre a vida de todos eles. Então, vamos lá começar a nossa primeira aula. E o que você vai precisar para a sua aula é o seu diário de uma lutadora e a sua Bíblia. Então já pega aí, já deixa tudo pronto. E deixa eu ler aqui para vocês essa introdução, aqui, pequena introdução que eu fiz. Sabe aquela expressão que diz, eu mato um leão por dia? Com certeza ela não existe por acaso. O próprio Cristo, o nosso Salvador, disse, basta cada dia com o seu próprio mal, que a gente vê lá em Mateus 6,34. Dito isso, o Senhor estava nos afirmando que todos os dias seria algo para a gente se preocupar e resolver. Quando decidimos viver a nossa versão do reino, muitas coisas vão se levantar para tentar nos impedir, além dos nossos próprios temores e dilemas que insistem em questionar a nossa capacidade. Existem guerras externas no nível espiritual e que para vencê-las você tem que estar prontas para a batalha. Se não somos desse mundo, nossas batalhas também não são. As estratégias aqui não funcionam. É preciso mais. É por isso que hoje eu te apresento Lute como uma Mulher de Deus. Então, nessa introdução aqui já tem um resumo de tudo que nós vamos ver durante esse mini curso. Nós vamos ver como nós devemos nos posicionar como uma mulher de Deus, né? Frente a tantos questionamentos que nós vivemos. Tanto os nossos questionamentos internos, como as situações externas do cotidiano e também as coisas que acontecem no nível espiritual. Agora você vai pegar o seu diário e abrir aqui na primeira página onde está falando a história de Débora e de Jael. Quero só ressaltar o que nós acabamos de ler na nossa introdução, que esse mini curso é praticamente uma continuação do mini curso, né, Destravando uma Nova Versão do Reino. Porque isso acontece muito quando as pessoas, né, e aqui mais precisamente nós estamos falando de mulheres, quando as mulheres elas decidem de fato em viver a sua versão do reino, em viver aquilo que o Senhor projetou para elas. Inúmeras coisas acontecem para tentar que hoje, através desse mini curso, o Senhor ele quer abrir a nossa mente para como nós devemos nos portar diante de certas situações. E aqui no nosso primeiro capítulo nós vamos falar sobre Débora e Jael. E eu quero iniciar com um texto que tem lá em Juízes 4:4, que diz assim, ó. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, os filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, o capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei em sua mão. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, não irei.
E aí Débora falou: certamente irei contigo, porque não será a tua honra da jornada em que empreendes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E esse texto narra a história principal, né, de Débora, a personagem do nosso tema Lute como uma Mulher de Deus. A Bíblia diz que Débora ela era uma mulher profetisa e ela era juíza. E que, como de costume, o povo de Israel sempre subia a ela a juízo, diante de qualquer causas e qualquer inquietações que eles tinham, de qualquer coisa para resolver, que precisasse de uma intervenção, quem resolvia era Débora. E a gente já começa também falando que ela é a única juíza, né, mulher do povo de Israel. Um ofício que só era destinado aos homens, teve aqui uma mulher de grande destaque, que foi Débora. E a Bíblia também conta toda a trajetória dessa situação em que o Senhor já tinha mandado Baraque, né, descer com o povo até o ribeiro, porque o Senhor daria a ele a vitória. Só que Baraque ele ainda estava temeroso. E ele disse assim: olha, Débora, se você for comigo, eu vou, mas sozinho eu não vou a lugar nenhum. E aí é quando Débora fala: olha, eu vou contigo, mas a honra dessa jornada não vai ser sua, porque pela mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Então, deixa eu falar um pouquinho do contexto histórico que aconteceu, esse texto que nós acabamos de ler, essa história que nós acabamos de ler. A palavra diz que o povo de Israel era assim: quando entrava um juiz que era temente ao Senhor, eles voltavam o seu coração novamente para o Senhor. Porém, quando aquele juiz morria, eles tornavam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aconteceu que, quando Eude, que foi o juiz antecessor de Débora, morreu, o povo voltou a fazer o que desagradava ao Senhor. E eles caíram em servidão, vamos dizer assim, né? Eles começaram a ser oprimidos pelo rei Jabim, o rei de Canaã, começou a oprimir o povo de Deus. E a palavra diz assim, olha só, que eles eram oprimidos de uma forma violenta, porque o rei Jabim, ele tinha carros de ferro e o seu capitão Sísera, que comandava toda essa opressão. E o Senhor tinha dado já uma palavra de ordem na vida de Baraque, o capitão do exército do povo de Israel, dizendo que era para ele descer ao ribeiro, juntar os povos de Naphtali e Zebulon, porque o Senhor daria a ele essa vitória. E aí o que é que acontece? Ele diz: olha, Débora, se você for comigo eu vou, mas sozinho eu não irei. Então eu quero começar aqui destacando duas características importantíssimas de Débora, que tem aqui nessa primeira página do seu diário. Tá vendo aqui? Quem é Débora? Eu já falei, né? Mulher profetisa e juíza. E aqui as características dela. E aqui tem escrito assim: ela era uma mulher confiante. Olha só a ordem, a forma com que ela deu a ordem a Baraque. Porventura o Senhor Deus de Israel já não deu uma ordem, dizendo. E aí ela contou tudo que o Senhor tinha dito. Ela tinha confiança exata naquilo que Deus tinha dado, a função que o Senhor tinha colocado nas mãos dela e tudo o que era necessário ter feito. Então ela era uma mulher que tinha confiança, que não se amedrontava ou que não se acuava diante das situações. Tanto é que o povo sempre subia a ela em juízo, a juízo. E ela tinha autoridade. Olha só, aqui no verso 8 disse assim: exatamente sobre a questão de Baraque: se você for comigo eu vou, mas se você não for eu não irei. Então a presença de Débora, ela trazia confiança. Vamos imaginar aqui comigo como que um capitão do exército, né, chamaria, eles não chamariam uma pessoa qualquer para estar ao seu lado diante de uma conquista ou diante de uma batalha tão importante como era essa, né? Para livrar o povo de Israel dessa opressão pelo rei que estava acontecendo, que estava sendo feita pelo rei Jabim. Então imagina se ele chamaria qualquer pessoa. De maneira nenhuma. Ele chamou Débora porque ela era uma mulher confiante, ela era uma mulher de Deus e ela tinha autoridade. Então essas características dela, a gente começa a observar e começa a trazer para a nossa vida. Quem sou eu? Quais são as minhas características como uma mulher de Deus?
O que as pessoas, quando me olham, elas enxergam? Será que elas enxergam uma mulher temerosa, uma mulher acomodada? Ou será que elas enxergam uma mulher que de fato sabe se colocar na posição correta? Vale esse questionamento aí para você. E agora também nesse contexto, eu quero falar sobre Jael, que é exatamente a personagem que Débora fala quando ela diz, olha, não, essa honra, a honra dessa jornada não vai ser sua, porque o Senhor venderá a Sísera à mão de uma mulher. E essa mulher era Jael. Você vai encontrar aí nessa história um parênteses que está lá no verso 11. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. E é sobre esse parênteses que eu quero falar com você. Éber, ele era queneu, ele não era do povo de Israel. E a palavra diz que ele tinha se afastado dos queneus e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, é cada nome, né, minha gente? Vamos lá. Zaanaim, que estava junto a Quedes. E Quedes era o lugar onde Baraque, né, estava. A Bíblia diz aqui no verso 6, ó, Baraque de Abinoão, de Quedes, de Naphtali. Quedes era o lugar também onde Baraque ele estava. E Éber era esposo de Jael. A Bíblia vai contar também que Éber estava em paz com o rei Jabim, o rei que oprimia o exército de Israel. Estão entendendo esse contexto histórico? Então vamos lá, agora eu quero falar sobre Jael. Lá no verso 21 desse mesmo capítulo 4, diz assim: Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão no martelo, e chegando-se mansamente a ele, cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, no sono muito profundo e muito cansado, e assim morreu. Aqui a gente vai falar de uma atitude de coragem que Jael teve no determinado momento. Aqui a gente já está no verso 21. Agora deixa eu falar um pouco para vocês sobre essa questão da guerra, da batalha. A palavra nos diz que o Senhor ordenou, e sobre a companhia de Débora, Baraque, ele saiu, né, e fez e obedeceu aquilo que o Senhor disse. Ele pegou 10.000 homens das tribos de Naphtali e de Zebulon e desceu até o ribeiro de Quizon, e ali ele foi enfrentar, né, o capitão Sísera do exército inimigo, né, sobre o reinado do rei Jabim. E quando Sísera ele ouviu essa história, ele convocou todos os seus 900 carros de ferro e todo o seu exército para descer até o ribeiro e aí acontecer toda a batalha. E aí Débora disse assim para Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? E Baraque diz: E Baraque, pois, desceu ao monte Tabor, e os 10.000 homens que estavam com ele. Então aconteceu que durante a batalha, né, Sísera ele começou a observar que mesmo com todo o seu exército e mesmo com os seus 900 carros de ferro, ele estava perdendo a batalha. Porque quem estava guerreando por Israel era o próprio Deus, né? O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, né? O Senhor dos exércitos. Então ele desceu do seu carro e ele fugiu a pé. E a Bíblia vai contar a seguinte narrativa. Porém, Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Olha só o pensamento de Sísera. Eu vou me esconder aqui, né, na tenda de Jael, porque ela é mulher de Éber, e existe paz entre ela e o meu rei, porque aqui eu estarei seguro. E a Bíblia conta ainda que ele entrou, né? Jael, ela saiu ao encontro dele e ele entrou. E Jael disse assim: entra aqui e não tenha medo. E ele entrou na sua tenda e ela cobriu ele com uma coberta. E ele disse assim: dá-me, peço-te um pouco de água, porque eu tenho sede. Jael foi lá e fez um leite e deu de beber e o cobriu. E aconteceu que
ele disse assim: fique na porta da tenda, e se alguém te perguntar, aqui alguém, né? Alguém por acaso entrou aqui, você vai dizer que não. E ela disse, tá ok. Então, o que foi que aconteceu? Jael, né, a esposa de Eber, ela pegou uma estaca e pegou um martelo. E quando Císera já estava dormindo, a palavra diz que ela pegou essa estaca, cravou aqui na sua fronte, né? Aqui nessa têmpora. E deu uma martelada, mas foi uma marretada tão segura que a Bíblia diz que varou a sua cabeça e cravou no chão. E ele estava dormindo num sono tão profundo e ali mesmo morreu. E em seguida disso, Baraque, né, já estava vindo, né, perseguindo a Císera. Jael saiu ao encontro dele e disse: venha que eu vou mostrar onde é que está o homem que você está buscando. E foi ela e mostrou aquilo que tinha acontecido, né? Císera já morto na sua tenda. Olha só. E assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, o rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Então, eu quero falar com você agora sobre Jael. Aqui no seu diário, nessa página, vai dizer, estrategicamente posicionada, tá vendo aqui? Na primeira linhazinha, ela estava precisa no ataque, ela teve precisão no seu ataque, e ela estava vigilante na defesa. Então, o que é que eu quero falar com vocês sobre esse posicionamento de Jael? O que acontece é que em inúmeras situações das nossas vidas, inúmeros questionamentos da nossa vida, o nosso posicionamento define quem vai ganhar ou quem vai perder. O nosso posicionamento define se nós estamos lutando em prol da nossa família ou se nós estamos afundando mais ela. A forma com que nós nos posicionamos define se nós estamos pleiteando pelo nosso casamento ou se nós já abrimos mão dele. E Jael tem muito a nos ensinar nesse ponto. Jael, ela estava estrategicamente posicionada, a tenda de Eber, né? Onde ela estava, a tenda dela, né, junto com o seu marido, estava estrategicamente posicionada. Eles estavam em paz com o rei Jabim, mas eles estavam em proximidades aqui, com Quedes, onde era Baraque. Então, gente, ela via toda aquela opressão que o povo de Israel vivia. Ela via a forma violenta, a Bíblia diz que era uma forma violenta com que o rei Jabim oprimia ao povo de Israel. E ela não contou uma, nem duas e nem três. Na primeira oportunidade, ela foi lá e agiu. A Bíblia vai dizer que ela teve um ataque preciso. O que eu quero dizer? Que ela esperou, que ela não é boba nem nada, ela sabendo que como um capitão, né, um homem forte de guerra, ela não tinha páreo contra ele. Então ela esperou o momento certo. Ela esperou quando ele dormiu, ele pediu água, ela deu leite. A Bíblia também não conta se esse leite estava batizado ou não. A Bíblia diz que ele tomou e ela cobriu ele para que ele descansasse. Quando ele caiu no sono profundo, ela pegou uma estaca e um martelo. E assim ela cravou a sua fronte no chão. E ela era vigilante na defesa. Por quê? Ela não ia fazer isso se ali naquele contexto ela observasse alguma coisa que fosse perigosa para ela. Ela estava certa daquilo que ela estava fazendo. Ela estava correta naquilo que ela estava executando. E é exatamente sobre a mão dela, né, que o Senhor vendeu a Císera e o Senhor libertou Israel de toda a opressão que eles sofriam do rei Jabim. E aqui mais embaixo no seu manual tem um trechinho aqui, que diz assim, essa partezinha aqui. Débora vivia a sua versão do reino, ela fazia exatamente aquilo que ela foi chamada para fazer. Jael estava na posição que Deus determinou. Tudo coopera para que a vontade de Deus se cumpra. Então, todas as posições que o Senhor vier nos colocar, Ele está fazendo isso para que a vontade dele se cumpra nas nossas vidas.
para que nós vivamos de fato a nossa versão do reino e a gente consiga cooperar, colaborar, né? Ser um instrumento eficaz para que os planos do Senhor eles deem certo. Logicamente que não depende única e exclusivamente de nós, até porque nós somos pequenos e incapazes, mas o Senhor, com a sua graça, né, nos faz instrumentos nas mãos deles. Então, o que acontece? Mais um pouquinho aqui tem assim, Salmos 27, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Nunca na galáxia, no pensamento mais pessimista da vida de Cícera, ele ia dizer que ele morreu na tenda de uma mulher. Nunca, minha gente. Como um homem que está à frente de um exército poderoso, que tem 900 carros de ferro, tecnologia militar da época, iria imaginar que ele ia ser morto por uma mulher tecnicamente frágil. Então, o Senhor ele faz tudo conforme ele planeja. O que é que ele pede de nós, mulheres de Deus? Posicionamento, um ataque e uma defesa. Diante das lutas, a gente não pode estar só olhando. Jael, ela podia ter recuado e ter dito assim: Deus me livre. Não vou me meter não nesse negócio não. Nem de Israel eu sou, nem desse povo eu faço parte, eu não vou estar me envolvendo na guerra de ninguém não. Mas o Senhor tinha claramente dado uma ordem, tinha induzido para que ela fizesse exatamente aquilo que ela tinha que fazer. Então, olha só, Débora e Jael, personagens chaves do nosso tema Lute como uma Mulher de Deus, porque foram mulheres à frente do seu tempo, né? Não existia profissão para mulher naquele tempo. Existia, sim, que ela era para cuidar da sua casa, do seu marido, das coisas do seu lar, e fazia muito bem tantas coisas como o Provérbios escreve, né? Como deve ser a mulher virtuosa. Mas não uma posição como essa, né? De juíza. E ainda mais na confiança e autoridade que ela detinha para estar à frente de uma guerra, trazendo confiança ao exército. Então, não se sinta amedrontada se o Senhor não colocar você numa posição que você acha que não dá conta ou que você acha que é demais para você. O Senhor ele faz exatamente aquilo que ele planejou e ele te usa exatamente no momento certo. Então, se o Senhor ele tem colocado nas suas mãos tarefas que você julga difícil de ser executadas, ou se você está vivendo batalhas que você julga já uma causa perdida pelas suas forças físicas, eu quero te dizer que quem luta por você é o Senhor dos Exércitos. Quem vai na sua frente e quem garante a vitória na sua batalha é o próprio Deus, o grande eu sou, o Criador de todas as coisas. Porque Ele te capacita para que você vá lá, lute e saia de posse da vitória. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter na sua mente. Se eu estou aqui, é porque o Senhor me colocou neste lugar, para este tempo, para este momento. E eu não posso recuar, eu não posso olhar para trás. Mas eu vou confiante de quem me induziu a estar nessa posição e quem me colocou neste lugar foi o próprio Deus. E o plano dele é perfeito. Então eu espero que com essa aula, né, a primeira aula de hoje, onde nós falamos de Débora e de Jael, você tenha aberto a sua mente para situações que comumente a gente pode enfrentar nas nossas vidas, que são coisas inesperadas, como Jael se deparou, né? Mas nós devemos ter sim um posicionamento certo para cada coisa e que nós precisamos ter sim confiança e autoridade para exercer aquilo que o Senhor nos ordena. Então aqui no seu diário, segue isso que tem dizendo. A sua confiança ela tem que estar tão somente em Deus. Não confie naquilo que você pode fazer, não confie naquilo que outra pessoa pode fazer por você. Confie apenas no Senhor. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, a aula 2. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção.